Fala, povo de Deus, tudo bem com vocês? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você que entrou nesse canal pela primeira vez, seja bem-vindo neste canal. Que o Senhor possa te abençoar, que esse canal possa ser um canal de bênção para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, compartilha, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, assim como você também está sendo abençoado. A partir do momento que você entrou nesse canal, você também está sendo abençoado, no nome de Jesus, amém? Hoje eu quero falar sobre uma coisa que nos impede de viver o chamado de Deus, de viver aquilo que Deus tem para nós. Por que ainda não vivemos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós? Tudo aquilo que Deus chamou para nós viver. Por que eu ainda não comecei a viver tudo aquilo que o Senhor disse que faria na minha vida? Quero falar sobre as pessoas que limitam o chamado de Deus na sua vida. No livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, Deus ele fala com Jeremias. Ele diz: olha, antes que eu te formasse, te conheci, antes que saísse da madre da sua mãe, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ou seja, o Senhor estava dizendo que conhecia ele, que sabia quem ele era, que sabia de onde ele vinha, de onde ele tinha vindo. Sabe, Deus queria mostrar para ele que sabia qual eram as suas limitações. Deus queria mostrar para ele que sabia quem Jeremias era quando Deus estava o chamando. Deus conhece você, Deus sabe das suas capacidades, Deus sabe quem é você, Deus sabe das suas limitações. Mas Jeremias vai olhar para dentro de si, vai se sentir incapaz diante daquilo que Deus estava colocando diante dele, que era um chamado muito grande, Deus estava levantando ele como profeta daquele tempo. Era algo extraordinário. Deus falava só através dos profetas. Deus escolhia a dedo, Deus separava cada um ali a qual ele queria que fosse usado por ele. Então, nesse momento, quando a palavra do Senhor chega até Jeremias, ele olha para dentro de si, ele vai se sentir incapaz, vai dizer: Senhor, mas eu ainda sou uma criança. Ele está dizendo que ele não tinha capacidade nenhuma para exercer aquilo que Deus tinha colocado diante dos seus olhos, diante dele, que era o chamado de profeta. Quantos de nós não chegamos diante de um propósito para qual Deus nos colocou para fazer e olhamos para dentro de nós e nos sentimos incapazes? Mas é justamente você que Deus quer usar. Nós olhamos para as pessoas e pensamos o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Jeremias estava olhando para dentro de si, ele se sentiu uma criança. Quantos de nós, talvez nós bate aquela insegurança, Mas como que eu vou fazer? Há tantas pessoas que têm a capacidade de fazer isso, mas o que as pessoas vão pensar ao meu respeito? O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não sei falar direito, eu não tenho uma maturidade suficiente para fazer tudo isso que Deus falou que eu iria fazer. Mas Deus ele faz exatamente isso. Só que nós não paramos para pensar, para entender que quem nos chamou foi Deus. Foi Ele quem nos chamou. Deus ele tem um pensamento próprio ao seu respeito. Ele acredita em você. Foi Ele quem te chamou. E talvez você pensa: mas as pessoas não acreditam em mim, as pessoas não vão acreditar em mim. Mas a maneira que Deus trabalha na nossa vida não depende da fé e expectativa que as pessoas têm a nosso respeito, mas a fé e a expectativa que nós colocamos em Deus, em cima do propósito para o qual Ele nos designou, para o qual Ele nos chamou. Deus é a pessoa que mais acredita em você. Ao invés de buscar expectativa em pessoas, busque fé e expectativa que Deus colocou em você. Se você foi chamado por Deus, você precisa compreender que você tem tudo que você precisa. É a chamada de Deus na sua vida. As limitações, as fraquezas, te dá a certeza de que realmente você foi chamado por Deus e não por homens. No livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, a palavra diz: Deus chamou as coisas que não são para confundir as que são, e as fracas para confundir as fortes. E Ele chamou exatamente você. É você quem Ele quer usar, para mostrar que aquilo que você tem não vem do homem,
mas vem de Deus, porque a glória precisa ser de Deus, a glória é de Deus. É por isso que Ele chamou você porque Ele acredita em você, Ele sabe quem você é. Então Jeremias olha para ele e diz: Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não sei falar. Mas Deus olha para ele e fala assim: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Então o Senhor, Ele estende as suas mãos sobre Jeremias ali, coloca as palavras na boca de Jeremias. Ou seja, Deus estava o capacitando, Deus estava capacitando Jeremias. Deus sabia quais eram as limitações de Jeremias, mas Ele sabia, Deus não ia enviar Jeremias sem ser capacitado. Deus não enviaria ele ali sem colocar algo sobre a vida dele. Deus derramou uma unção de profeta sobre a vida de Jeremias. Deus seria com ele aonde quer que ele fosse. Então se preocupe em corresponder às expectativas de Deus, não do homem. Deus acredita em você, Deus está investindo em você. Então o que as pessoas vão pensar a seu respeito, a respeito daquilo que Deus chamou você para fazer, para Deus não faz diferença. Deus, Ele tem uma opinião formada sobre o seu respeito. Deus, Ele sabe quem você é. Deus não pensa de mim o que as pessoas pensam ao meu respeito. Ele sabe quem eu sou. Deus não pensa de você o que as pessoas pensam ao seu respeito, porque Ele sabe quem você é. E o que elas pensam ao seu respeito não muda o que Ele pensa sobre você. E até o que você pensa sobre você não muda o que Deus pensa a respeito de você. Ele sabe quem você é, assim como Ele sabia quem era Jeremias desde o seu nascimento. Sabia que antes de que Jeremias fosse gerado, Deus sabia quem ele era. Deus sabia das suas capacidades, Deus sabia até onde ele poderia ir. Deus o chamou ele porque sabia quem ele era. E da mesma forma é você, Deus te chamou porque Ele sabe quem você é. Ele te conhece, ainda que as pessoas não acreditem em você, Deus acredita em você. Deus te chamou para um propósito. Você precisa viver esse propósito. Não coloque a expectativa em pessoas, não coloque limite no chamado de Deus da sua vida. Deus não trabalha com opinião de pessoas. Ele já tem uma opinião formada sobre você. Ele sabe quem é você. Se Ele te chamou, Ele sabe que você tem a capacidade de fazer aquilo que Ele chamou para fazer. No nome de Jesus. Então, a partir de hoje, não limite aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você. Talvez você coloque limitações em todas as coisas, mas se foi Deus quem te chamou, Ele sabe quem é você. É Ele quem vai te capacitar, é Ele quem vai te dar a ferramenta para você exercer aquilo que Ele chamou você para fazer. Então, a partir de hoje, que você tenha essa convicção, que você tenha esse sentimento no seu coração, em nome de Jesus. E eu creio que em nome de Jesus, da mesma maneira que Deus fez na vida de Jeremias, Deus vai fazer também na sua vida. A partir do momento que você se dispuser a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar também, para que outras pessoas possam ser abençoadas, para que esse vídeo, essa mensagem possa alcançar muitas outras pessoas. Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.